Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 9 de agosto. O evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 17, versículos 22 ao 27, que diz assim: Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus começa falando daquilo que vai acontecer com ele. Sua paixão, morte e ressurreição. Jesus anuncia para os seus discípulos o que vai acontecer com ele. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Isso causou tristeza. Diz o Evangelho, e os discípulos ficaram muito tristes. Claro, Jesus dizer que vai morrer, é claro que os discípulos ficariam tristes. No entanto, eles precisariam compreender o sentido dessa morte, o porquê ou o para que Jesus iria morrer. A morte de Jesus é para a nossa salvação. Como vai dizer a liturgia da igreja, a oração eucarística, por sua morte deu-nos a vida. A morte de Jesus é uma morte redentora. É claro que, humanamente falando de morte, não tinha como os discípulos não ficarem tristes. Mas é interessante que nós podemos lembrar aquilo que Jesus fala no Evangelho de João, dizendo para os seus discípulos: a vossa tristeza se transformará em alegria. Essa tristeza é uma tristeza passageira, porque a morte não terá a última palavra. A morte não terá a última palavra. Jesus, o Filho de Deus, ressuscitará. É muito interessante quando depois o Evangelho vai dizer que quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Ora, quem ali sabia ou acreditava que Jesus era o Filho de Deus? Eles não estavam nem preocupados com isso, estavam preocupados com o imposto, em cobrar dinheiro do povo. Eles chegaram para os discípulos e questionaram: O vosso mestre não paga o imposto? Simão Pedro respondeu. Simão Pedro respondeu: Sim, paga. Paga. E quando eles chegaram em casa, muito interessante a pergunta ou o diálogo que Jesus tem com Simão. Jesus aproxima-se e pergunta a Simão: Simão, que te parece?
Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo, os filhos são livres. O imposto era do templo. De quem era o templo? O templo era de Deus. É interessante a pergunta que Jesus faz a Pedro. Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Claro que dos estranhos. O templo é de Deus. E Jesus aqui, mais uma vez, ele se revela como Filho de Deus. É o Filho de Deus que vai sofrer. É o Filho de Deus feito carne, feito gente, feito homem, que vai entregar a sua vida. Embora muitos não chegarão à fé, muitos o rejeitassem, mas ele vai viver a sua missão até as últimas consequências. Ele vai dar a vida. Só que a morte não tem poder sobre o Filho de Deus. A morte não terá a última palavra. Jesus anunciou que ressuscitaria ao terceiro dia. O que nós podemos também tirar para nós hoje aqui? Os cobradores de impostos só pensavam no imposto, só pensavam no dinheiro. E poderíamos dizer até de uma forma interpretativa, só estavam pensando nos bens deste mundo. Nos bens deste mundo. Podemos aqui pensar, e nós? Estamos mais preocupados com o quê? Com os bens deste mundo? Até com as obrigações deste mundo ou da sociedade? Estamos mais preocupados em nossos deveres e direitos aqui neste mundo ou na sociedade? Ou também estamos preocupados com a nossa salvação ou aquilo que se refere às coisas de Deus? Pense um pouco, reflita. E, sobretudo, que o nosso olhar não se desvie do olhar de Jesus, da pessoa de Jesus. Devemos manter os nossos olhos fixos nele, para compreendermos a sua missão e, consequentemente, a nossa missão. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.